Opa, tudo bem? Meu nome é Guilhermo e hoje eu vou mostrar para vocês um estudo de caso de um projeto que está em andamento. É um projeto de ilustrações isométricas. É um projeto bem interessante, eu acho bem interessante. Por quê? É um projeto que eu estou fazendo para um calendário, para uma empresa, um banco lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E é um projeto de uma série de ilustrações que vão compor um calendário. E esse calendário, na verdade, vai se transformar num jogo de tabuleiro com a temática de educação financeira. Então eu achei bem interessante esse tema e aproveitei, por que não compartilhar um pouco, mostrar um pouco dos problemas que eu enfrentei, dos desafios que eu estou enfrentando e também das soluções que eu estou tentando implementar para que eu tenha sucesso nesse projeto, né? Então, eu presto serviço para essa empresa desde 2017, então desde então eu venho fazendo esses calendários anuais que eles imprimem e dão para os colaboradores, para os correntistas e membros desse banco. E cada ano tem uma temática diferente e esse ano eles vieram com essa ideia, né, de transformar esse calendário, essas ilustrações, e depois vão formar e montar para fazer um jogo de tabuleiro. Eu adoro trabalhar com esse pessoal, além deles serem muito, muito educados, eles têm uma equipe de marketing muito bem preparada que vem com esse tipo de ideia e que eu gosto muito de executar, né? Então, assim, é um trabalho em equipe, são meses de trabalho, mas que no final vale a pena, né? Eu vou mostrar um projeto que a gente fez no ano de 2022, que foi bem legal, que foi... Vou mostrar rapidamente, né? Que foi contando a história do dinheiro. Foi feita uma história em quadrinhos contando a história do dinheiro desde da sua origem na China, passando por vários eventos aí da humanidade. É uma história sobre viagem no tempo, é muito interessante, né? Eu adorei fazer esse projeto. O processo foi um pouco similar ao que eu estou utilizando agora, no sentido de que eu usei blocagem em 3D e Photoshop e texturas de imagens, né? Que tal o design do personagem, tem diversos eventos que eles vão para Roma, vão para o Egito, né? Vão para o futuro. Então, assim, eu achei bem interessante. Posteriormente eu posso fazer um make-off desse projeto aqui também, eu acho que vale a pena. Eu acho que muita gente vai gostar de conhecer um pouco do processo, né? Mas isso aqui só para mostrar, né? Um pouquinho de como a expectativa do resultado final, né? Tá. E beleza. Como que chega para mim esse projeto? Chega a partir de um briefing escrito, um PDF, que eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que funciona. Um PDF muito básico, mais textual, com mais, né, mostrando algumas diretrizes do que vai ser. E a pegada do que eles queriam era um jogo de tabuleiro desses baseados nesses jogos de tabuleiros tradicionais dos anos 80, né? Por exemplo, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, né? Que são jogos que fizeram muito sucesso, né? Quem é da minha geração aí, nasceu nos final dos anos 80, né? No início dos anos 90, deve ter jogado muito esses jogos. E até hoje em dia tem muita gente que joga esses jogos de tabuleiros, né? Então são jogos que fizeram muito sucesso, né? E estão sendo reformulados até. Tem muitos jogos desses que estão sendo jogados hoje em dia também. No exterior tem um mercado muito grande disso, né? E estão muito bem elaborados. E mesmo no mercado nacional, a gente vê que alguns jogos estão sendo reformulados, né? E tem os grandes clássicos aí como War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, vários jogos desses aí que nunca saem de moda, né? As pessoas continuam jogando aí. Imagem e ação, tem vários jogos legais aí que vale a pena jogar. Tô até precisando jogar, sair um pouco das telas e começar a jogar um pouquinho desses jogos divertidos, né? Então, mostrando aqui como é que é o briefing. Ele vem na parte, como eu falei, em forma de texto. Então, atendendo então a essa expectativa do que eles queriam de jogos com essa temática dos jogos de tabuleiro tradicional,
E também a Stacy, que é uma colaboradora lá do marketing, que justamente trabalhou nessa parte do texto, ela comentou que era muito fã de Zelda, então quem é final dos anos 80, início dos anos 90 também vai lembrar dos jogos de Game Boy, né? Que lembram um pouquinho esses jogos de tabuleiro, né? Pelo menos aquela vista aérea. E eu, fazendo minhas pesquisas de imagem, eu percebi que, de repente, se a gente, ao invés de fazer essa vista aérea tradicional dos jogos de tabuleiro, se a gente fizesse uma vista isométrica, talvez a gente conseguisse trazer um pouco mais de dinamismo e as ilustrações poderiam ficar mais interessantes, né? O jogo poderia ficar mais interessante, mais envolvente, teriam mais elementos que a gente poderia trabalhar. Então isso foram coisas que eu percebi à medida que eu ia fazendo a pesquisa iconográfica, pesquisa de referências. Então aqui está o exemplo do conceito de isometria, né? O que é a isometria? A ilustração isométrica é um estilo, né, uma técnica de desenho que faz com que figuras bidimensionais tenham um aspecto tridimensional, porque a gente vai poder trabalhar altura, largura e profundidade. E vai sair daquela figura chapada, que é o top view, né, que é aquela figura muito bidimensional. A gente consegue, com a mesma temática, deixar muito mais extravagante, muito mais interessante, mais elementos para a gente trabalhar. Então, eu apresentei esse conceito para eles adoraram, gostaram muito, falaram, pode ir nessa linha aí que vai dar tudo certo. Então, eu mostrei para eles um pouco mais desses conceitos que eles não conheciam, né? Não são artistas, são copywriters, né? São pessoas que escrevem. Então eu mostrei um pouquinho mais das referências de onde a gente poderia chegar. Eles gostaram muito e com essa aprovação eu passei para a fase de execução, né? Então eu fiz uma pesquisa iconográfica aqui para cada tema, das coisas que a gente ia fazer, né? E a partir disso eu comecei a entrar na parte de execução, né? Então a primeira etapa na execução desse projeto foi o quê? Foi construir esse grid com esses quadrantes e fazer o caminho inicial do jogo. Por que eu tive que fazer esse grid? Esse grid vai me servir como um guia, né? E como essas páginas, essas ilustrações, elas vão ter que ser encaixadas, eu preciso desses quadrantes para eu ter uma referência. Essa imagem aqui dá para ter uma noção maior de como vai ficar o final do projeto. Então aqui eu tenho todas as páginas de todos os meses dos calendários que vão ser montados posteriormente, né, para virar esse tabuleiro, e nelas o encaixe de cada uma, né? Então aqui você pode ver, tem o caminho de cada mês e vai encaixar com o outro. Depois que eu fiz esse mapeamento e vi, bom, vai dar certo, arrumei uma solução para o encaixe, né, das ilustrações, dos meses, comecei a partir para a individualidade de cada mês. Então eu comecei a fazer a parte de mapear o delineamento aqui de espaço, né, para eu ter uma noção de espaço, do que eu... de qual espaço eu poderia trabalhar cada tópico, né? Quais os elementos que eu poderia colocar, quantos elementos, né? Uma noção mais dimensional de espaço do que eu poderia fazer. A partir disso, eu vou para o sketch inicial, que é a parte realmente criativa, onde eu vou colocar os elementos aí da ilustração, né? De acordo com cada tópico que está descrito aqui no caminho do jogo, né? Eu coloquei também alguns pictogramas aqui referente a cada tópico, né? E mais preenchendo os elementos a partir do que eu via achando interessante, né? Só depois que eu tenho toda essa parte do sketch, do caminho todo montado e da segurança que eu vou conseguir encaixar as peças,
é que eu parto realmente para parte de 3D, né, que é a modelagem 3D, criar esses elementos que eu havia feito nos sketches. Então, eu comecei a fazer a modelagem 3D. E essa aqui é uma blocagem básica, né? Para esse projeto também, eu desenvolvi... deixa eu mostrar aqui primeiro. Fiz alguns experimentos também, né? De ambientação. E aí eu passo para realmente a blocagem básica do 3D, né? A blocagem final que eu vou utilizar, né? Com todos os modelos prontos. A maioria dos modelos eu fiz a modelagem, alguns eu encontrei pronto, alguma coisa eu encontrei pronta na internet. Eu tô aqui com o modelo com o 3D aberto. Nesse vídeo eu não vou mostrar as técnicas que eu utilizei de modelagem, né? Mas num próximo vídeo eu posso mostrar sim. Eu acho que se a resposta nesse aqui for boa, for interessante, eu posso mostrar as técnicas que foram utilizadas. Eu não vou ficar mexendo aqui não, porque tá dando um lag nervoso. Mas eu posso mostrar as técnicas de modelagem, as escolhas de material, o setup da câmera, que sim, isso é uma coisa que é muito importante para ilustração isométrica, né? Existe uma técnica aqui para o setup da câmera, né, que eu vou falar nos vídeos posteriores, né? Eu ainda tenho 11 ilustrações para fazer. Eu acredito, não sei se eu vou fazer de todas, mas de alguns eu vou trazer aqui para vocês, para a gente compartilhar isso aqui, esse conteúdo. Beleza? Para esse projeto eu desenvolvi um kit de personagens, um rig, né? Ou seja, eles são editáveis, né? Esses personagens eu vou disponibilizar depois para quem quiser adquirir. Vai estar no link da descrição nesse vídeo. E quando o projeto estiver pronto, eu vou colocar muito mais personagens aqui, vai ficar bem mais diversificado, né? Eu vou disponibilizar esse kit e os modelos que eu estiver fazendo, aqueles modelos 3D também, de kits financeiros também, eu vou deixar disponível para quem quiser adquirir, né? Então acho interessante, né, fazer o desenvolvimento, mas esse aqui foram suficientes para fazer essa etapa do projeto. Então, voltando à nossa blocagem básica do 3D, então esse foi o resultado que eu atingi com 3D, ainda não é o resultado final da ilustração, eu ainda tenho mais uma etapa no Photoshop, que é a etapa final, que é onde eu vou fazer o line art, colocar algumas texturas, colocar efeitos, né? E realmente trazer a vida aí a essa ilustração. Eu achei bem interessante o resultado final. Espero que vocês tenham gostado também, né? Isso aqui foi mais para apresentar o projeto. Nos próximos vídeos eu vou apresentar muito mais técnicas, muito mais insights, sacadas, resoluções de problema, as formas como eu pensei para trazer essas soluções aqui para o projeto. Então, se vocês gostaram, deixa o like aí para ajudar, né, a compartilhar. E me dê sugestões aí, o que vocês querem ver, o que vocês acham interessante, se vocês teriam feito de uma maneira diferente, o que vocês querem ver, o que vocês acham interessante de eu trazer aqui para vocês no canal, né? A partir de agora eu vou tentar trazer bastante conteúdo aqui. E esse projeto que está em andamento vai ser o primeiro experimento aí de muitos aí no canal. Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem bem. E eu vou nessa. Um abraço.